em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Já abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 11. Primeiro Coríntios, capítulo 13, do versículo 11. A gente vai falar de 3 classes na vida de uma pessoa: o natural, o carnal e o espiritual. E o tema da mensagem é uma pergunta: qual o seu nível de vida espiritual? É uma pergunta, é o tema da mensagem, mas é uma pergunta. Qual o seu nível de vida espiritual? Aí aqui a gente vai aprender e você vai entender aonde que está o seu nível. Se é natural, se é carnal ou se é espiritual. E vamos falar muito sobre o amadurecimento da fé, o amadurecimento da nossa vida espiritual. Amém, irmãos? Então no 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Observa como que Paulo estava tendo esse exemplo. Quando nós éramos criança, éramos menino, a gente agia como uma criança, é ou não é? Depois chega a fase da juventude, a gente não tem mais aquela fase de criança, já tem a fase da juventude, do jovem, e a gente age como um jovem, como um adolescente, não é verdade? Aí a gente vai amadurecendo mais um pouco, a gente cresce, cai numa fase adulta. Então numa fase adulta a gente não age mais como uma criança, é ou não é? Nós não brincamos mais de carrinho, é ou não é? Nós não assistimos mais desenho, não é assim? Só quando nós éramos o quê? Criança. Depois de adulto, a gente não tem mais mente de jovem nem de adolescente. A gente tem uma mente agora mais adulta, não é verdade? A gente o que? Amadureceu fisicamente, né? O homem, mas a gente amadureceu. Então é isso que ele estava retratando. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Agora eu não sou mais menino, porque agora eu estou numa fase adulta. O que ele quis dizer com isso? Aí eu fiz uma reflexão e escrevi assim: a alegria dos pais que amam o filho sempre será ver o seu pleno desenvolvimento, seja física, emocional e espiritual, e em cada área da sua vida o filho tem que crescer e amadurecer. Amém, irmão? Por isso que a pergunta é: qual o seu nível da vida espiritual? Ou seja, qual o nível da sua vida cristã? Desde que você chegou na igreja, houve uma mudança, houve uma transformação, você amadureceu, ou você continua ainda sendo menino da fé, bebendo ainda no leitinho? E a gente vai falar sobre isso. Amém, irmão? Em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça, coloque a mão sobre a Bíblia. Vamos todos nós pedir a direção do Espírito Santo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, dá a direção da Tua palavra aqui, Senhor, para que seja o mais breve e rápido possível.
Em nome do Senhor Jesus, fala no coração de cada um, Senhor, para que a gente venha aprender mais, porque isso daqui vai nos ensinar mais ainda a amadurecer na fé. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar com as tuas ovelhinhas. Por isso, Espírito Santo, que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, desenvolva esta mensagem, para que venha chegar no coração de cada um. Abençoa, é que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele que crê, diga amém. Palmas para Jesus. Isso. Em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. Aí mesmo, no 1 Coríntios, agora você vai lá para o capítulo 3. Volta algumas páginas. Vamos para o capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, e nem tampouco ainda agora podeis. Aqui, Paulo retrata para esse povo de Coríntios, ele fala sobre pessoas que ainda meninos na fé, ainda estão no leitinho. Esses não têm um crescimento espiritual, não desenvolvem o caráter de Cristo, não aceitam repreensão e mudam de denominação quando confrontados, não se enraizam e ainda não dão frutos. São pessoas, aqui ele fala de pessoas que já estão na igreja há muito tempo, mas ainda não amadureceram na fé, ainda não cresceram espiritualmente. Por que a gente vê pessoas que há muito tempo estão na igreja e não crescem, aí chega outro que vem depois, já está crescendo, está virando até obreiro, está indo até para a obra, sendo até pastor? Será que é Deus que faz acepção de pessoas? Será que é Deus que está fazendo isso? Não é, irmão. Não é. O amadurecimento da nossa vida espiritual é da nossa responsabilidade, sabia? É da minha responsabilidade e da sua responsabilidade. É nós que temos que crescer. Não é Deus que vai fazer você crescer. Ele traz nós para perto dele. É Ele que traz. Só que é eu que tenho que fazer a minha parte. É eu que tenho que chegar até Deus e falar: Senhor, o que eu preciso fazer? Eu quero crescer. Eu tenho que ter esse interesse dentro de mim, de crescer espiritualmente. É eu que tenho esse interesse. O Espírito Santo, ele só desce sobre uma pessoa quando a pessoa tem realmente o interesse de ter o Espírito Santo. Às vezes a igreja pode estar cheia aqui, mas se não tiver o interesse de ser batizado com o Espírito Santo, ele não vem. Porque quando você tem o interesse de ser batizado com o Espírito Santo, tem o interesse de aprender mais da palavra de Deus, por exemplo, se você quer saber mais sobre Deus, você tem que ter o interesse de ler a Bíblia. Você tem que ter o interesse a mais de orar, de jejuar, de fazer tudo que é espiritual para você crescer. Então aqui ele fala justamente de pessoas assim, são ainda meninos na fé, tem 5, 10, 15, até 20 anos de igreja, mas ainda é menino, ainda está no leitinho, ainda está no mimimi. Quer dizer, até vem na igreja, é dizimista, é ofertante, né? Não falta nenhum culto, mas ainda não desenvolveu. Ainda não teve uma posição mesmo da pessoa chegar e falar: puxa, eu quero mais. Eu quero mais.
Irmão, quanto você mais quer de Deus, mais você ainda vai querer. É que nem um copo com água. Você está com sede, aí você vai lá e mata a sede numa copada só, mas me parece que aquela sede não terminou, daí você quer mais, quer mais. Esse é o Espírito Santo. Para desenvolver, você tem que querer, amém, irmãos? Querer. Mas deixa marcado aí nesse 1 Coríntios, do capítulo 3, agora volta ali um pouquinho no capítulo 2, porque aqui ele fala sobre uma solene repreensão de pessoas carnais que se dizem grandes na fé. Por isso que ele retrata desta forma. Existem aquelas pessoas que estão na igreja, mostram como grandes da fé, são os melhores da fé, gritam, pulam, dão glórias, aleluia, mas não estão amadurecidos, não cresceram na fé. Eles querem mostrar uma coisa que não são, querem mostrar uma coisa que não vivam, mesmo dentro da igreja. Isso é falta de amadurecimento. Aí no 1 Coríntios, do capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Veja a diferença de homem natural. Ele não entende as coisas espirituais. O homem carnal, de dentro da igreja, o homem natural, de dentro da igreja, ele não entende as coisas espirituais. Ele não entende que, por exemplo, para ser um obreiro tem que ser batizado com o Espírito Santo. Ele não entende que para ser levantado obreiro tem que fazer um monte de coisa. Ele não entende. Ele não entende. Ele vê mais os olhos com os olhos natural. Ah, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Não, não é bem assim. Ah, as reuniões do pastor é isso, é pesada, é demorado, porque está com os olhos o quê? Natural. Agora, quando é no versículo 15, aí a gente lê aqui, mas o que é espiritual, ele discerne bem tudo, olha só, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, quando o homem é espiritual, quando a pessoa é espiritual, ele entende que tudo é espiritual. Amém, irmão? Tudo é espiritual. Então o natural, ele não entende essas coisas. Aí por ele não entender, aí ele fica como esse aí, como meninos da fé, não cresce, não desenvolve, fica parado. Aí você fala assim, tem que orar, tem que fazer corrente, tem que vir mais para o culto. Aí ele não entende. Quer dizer, são meninos da fé. Aí você vai comigo lá em Hebreus, vamos rapidamente, lá em Hebreus do capítulo 5. Fala muito sobre isso daqui. Hebreus do capítulo 5, versículo 13. Versículo 13. Hebreus capítulo 5, versículo 13. Quem achou, diga graças a Deus. Vou ler. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado da palavra da justiça, porque é menino. Olha só, porque é menino. Ou seja, não avançaram na palavra de Deus. Fica só no leitinho, só no mimimi, só no colinho, mas ainda não experimentaram a palavra. Porque todo aquele que experimenta da palavra de Deus, irmão, não faz sentido, verdade. Todo aquele que é experimentado na palavra de Deus, a vida dele começa a transformar, a vida dele começa a mudar. Não faz sentido uma pessoa ler tanta Bíblia e não mudar. Não faz sentido, porque está tudo aqui. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu leio, mais eu vou praticar, porque é a palavra de Deus que vai me mudar. Amém, irmãos? É a palavra de Deus. Eu posso pregar 2, 3 horas aqui, e a pessoa ainda sai vazio daqui. Agora por causa do quê? Porque a reunião é demorada? Ou porque foi ruim a mensagem? Não, é porque a pessoa não deixou a palavra entrar. Quando a palavra entra, irmão, 5
10, 15 minutos, a pessoa já entende a mensagem. Abriu o coração, deixou a palavra entrar, pronto. É ela que muda você. É ela que nos transforma. É a palavra de Deus. Todos que se converteram a Jesus foi por causa da palavra. Foi por causa da palavra. Quando as pessoas vêm para a igreja doente, aí recebem uma cura, recebem milagres, eles ainda até são gratos a Deus, já se convertem. Mas não é porque recebeu uma cura, não é porque o pastor foi lá e curou, eu estou curado, agora vou ficar na igreja. Não, é porque deixou a palavra entrar. E quando a palavra entra, move a fé, move o espírito. E está lá, que a palavra de Deus, ele é penetrante, ele é cortante, que chega no fundo da alma. Então quando você deixa a palavra entrar, o próprio Espírito Santo começa a trabalhar. Amém, irmãos? Aí você vai um pouquinho mais para frente, olha só, do 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Por isso que as pessoas, eles têm que entender que tem que buscar esse crescimento espiritual. E quem dá esse crescimento espiritual é Deus, mas você tem que fazer a tua parte. Ele não vai fazer você crescer se você não fazer nada. Ele não vai fazer você crescer espiritualmente deitado numa cama, sentado no sofá, sem fazer absolutamente nada. O crescimento espiritual, para mim sair desse menino da fé, desse leitinho, eu tenho que dar os meus primeiros passos. É que nem uma criança. Pode ver. A criança, quando ela começa a firmar os pezinhos, nós mesmos já vai ensinando eles a andar. É ou não é? Nós mesmos. Por que nós ficamos ensinando a criança a andar? Porque a gente quer que eles, amanhã ou depois, eles se viram com as tuas próprias pernas. Assim é Deus. Ele levanta nós. Ele vai andando junto com nós. E vai soltando você, para você caminhar. Agora já imaginou se a criança começa a ter preguiça de andar? Já no início? Anda um pouquinho e para, anda um pouquinho e para. E vai crescendo fazendo isso. Vai ficar pro resto da vida desse jeito, só na base do colo. Porque tem que fazer o que? A sua parte. Aí no 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, fala bem assim, olha só. Desejai afetuosamente como menino, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Digam graças a Deus. Ou seja, é um crescimento espiritual que é baseado no conhecimento da palavra. Tem que beber do leite não falsificado, mas de um leite racional. A maioria que não amadurece na fé, que ainda estão no leitinho, que são meninos da fé, eles preferem mais ouvir palavras de profetas do que de um simples pastor no altar. Sabia disso? Se um pastor simples do altar fala uma palavra de repreensão, a pessoa não gosta. Mas se chega um profeta e começa a profetizar um monte de coisa que Deus não falou, ele aceita. Ele aceita. Se um pastor pequeno de um altar, do altar comum, de uma igreja, e fala sobre dízimo, o que está no leitinho, ele não aceita. Se fala sobre oferta, o que está no leitinho, ele não aceita. Para onde vai essa oferta? Para onde vai o dinheiro? Eu ser dizimista, eu ser ofertante, porque não nasceu, não amadureceu. Mas se sobe um profeta qualquer para esses mesmos tipos de classe de pessoas e fala que é profeta da prosperidade, aí ele aceita. Compreende, irmão? Por quê? Porque são pessoas que ainda são meninos da fé. Não cresce espiritualmente. Aí não desenvolve. Por isso que a pessoa tem que desejar afetuosamente beber o leite da verdade. E está sempre nas Sagradas Escrituras. De
10 profetas, apenas um profetiza dentro da palavra. 9 não abre nem a Bíblia. E fica aí, 2 horas, 3 horas em culto, profetizando para um, profetiza para outro, profetiza daqui. Ah, eu sou profeta da prosperidade. Só vem na igreja profetizar prosperidade. Mas não desce nas favelas profetizar prosperidade para aquele povo. Mas não vai nas praças encontrar um mendigo e profetizar prosperidade para ele. Por que será? Porque ele consegue enganar justamente quem? Os meninos da fé. Dá uma balinha para a criança e a criança cai. Dá um pirulitinho para a criança que a criança cai. Por que tem muita gente sendo enganada em muitas igrejas? Por causa disso, irmão. Eles não são bobos. Eles observam. Esse aí é menino ainda na fé. É bobinho. É bobinho. Eu vou lá dar o pirulito e ele vai cair. Eu vou dar a balinha para ele e ele vai cair. Agora, quem está amadurecido mesmo na fé, não cai nessas coisas. E pode estar dentro da igreja. Mas na hora ele vai detectar, não, alguma coisa aqui está errada. Eu não sou nenhuma criança. Não é assim que Jesus me mostrou, me ensinou. Por isso tem muita gente que cai nessa lado aí. Compreende? Olha só, temos que crescer espiritualmente para não se tornar como esses meninos da fé. Não desenvolve, passa ano e sai ano, não desenvolveu espiritualmente. Aí chega lá na frente e já começa, ai, por que eu não cresci? Ai, por que o fulano entrou ontem e hoje está desse jeito e eu fiquei para trás? Ah, por que a minha vida não muda? Ah, eu vim quase todos os dias na igreja, mas a minha vida não muda. Por que será? Não é culpa de Deus, não é culpa do pastor, e muito menos culpa de obreiro, ou até mesmo culpa de algum irmão de dentro da igreja. Muitas das vezes, como eu disse, a culpa é nós mesmos. Amém? É que nem eu sou pastor da Igreja Embaixadores do Reino de Cristo, e somos apenas em 2 pastores, é eu e o pastor Márcio, não tem mais ninguém de pastor da Embaixadores. Só que eu tenho que estar desenvolvendo o meu ministério, e eu tenho que estar também sempre crescendo espiritualmente. Eu não posso parar, eu não posso estacionar, eu não posso. Se o pastor Márcio está com o mesmo pensamento, então nós estamos juntos, crescendo espiritualmente juntos, porque nós dois não podemos parar. Porque se nós parar, para tudo. Compreende, irmão? É que nem eu falo muito sobre o altar, irmão. É que nem o altar. Tem o altar particular. O meu altar particular, ele reflete que depois do altar no público. O meu altar particular que mantém o altar público de pé. E esse altar público é esse aqui que vocês estão vendo agora. Mas eu tenho o meu altar particular ainda com Deus. Em secreto. Na verdade, em secreto. O altar em secreto que mantém o altar público em pé. Mas isso por quê? Porque eu tenho que crescer e amadurecer na fé. Se eu não crescer e amadurecer na fé, eu fico para trás. Aí eu fico estacionado. Aí como que Deus vai querer me usar? Não é verdade? Usa, irmão. A gente vai ficando para trás. A obra tem que estar caminhando. O negócio vai. A obra tem que estar continuando. A obra ela não para. Se você parar, se eu parar, a obra vai continuar do mesmo jeito. Se o sobreiro parar, a obra vai continuar do mesmo jeito. Porque quem manda, quem caminha com a obra é o Espírito Santo. E se ele caminha com a obra, então eu tenho que caminhar junto com ele. Amém? Para você crescer, você tem que caminhar junto. Nem um pastor uma vez me ensinou. Falou bem assim: você quer ser profeta? Ande com o profeta. Quer ser pastor? Ande com o pastor. Quer crescer espiritualmente? Anda somente com pessoas espirituais. Espirituais. E quando eu quero crescer e andar mais com pessoas espirituais, até algumas amizades eu já vou ter que cortar. Já começa a mudar por aí. Porque eu tenho que conversar mais com pessoas espirituais, com pessoas que falam mais de Jesus, com pessoas que só pensam de falar de Bíblia.
Amém, irmãos? Porque quanto mais se conviver com pessoas assim, mais você aprende um com o outro. Eu aprendo com você e você aprenda comigo e nós aprendemos tudo junto. Digo graças a Deus. Palmas para Jesus. Volta lá agora em 1 Coríntios do capítulo 3. Volta lá. Agora vamos para o versículo 3. Volta lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Diz assim. 1 Coríntios 3:3. Fala assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura, não sois carnais? Olha só, irmãos, aqui fala justamente de crentes carnais. Já não estamos nem falando mais dos meninos da fé, dos natural, agora do crente carnal. O crente carnal é a mesma coisa, ele não consegue mais discernir os lados espirituais, ele consegue ver tudo na carne, tudo na louca para ele. Deu na teia, eu sou isso aí. Ele não consegue ver o lado espiritual, ele vê mais o lado carnal. E o carnal é assim, ele só vê defeito de um, só vê defeito dos outros, mas não se olha no espelho. Esse é o crente carnal. Aí eu escrevi assim: deixar de se levar por ofensas ou preferências pessoais é coisas de crente carnal. O crente carnal forma panelinha, briguinhas, ofensas ou qualquer outra situação que venha isolar e impedir o crente de desenvolver a unidade. Não pode estar acima da visão do reino. Ou seja, eles agem e falam e fazem como homens do mundo. Crentes carnais. Esses crentes carnais, se aconteceu o arrebatamento agora, eles ficam. O crente carnal, ele está com a tua salvação praticamente em risco. Já está no vermelho, não está no amarelo, que nem o semáforo. Atenção! Não, agora já está no vermelho, já está no alerta ali, ó. Pare de continuar sendo carnal, porque senão, se você se atravessar nesse vermelho, você morre. Está assim, na corda bamba, a salvação do crente. Porque lá no reino de Deus não se entra carne, não se entra o carnal. Lá no reino de Deus se entra os espirituais. E nós temos que ser espirituais, irmãos. Tem que mudar o que está aqui, na mente. Se eu conseguir mudar o que está na minha mente, eu consigo mudar tudo em minha volta também. Eu consigo mudar toda a minha vida. Porque não é o teu marido que vai te mudar, não é a tua esposa que vai te mudar, nem é o pastor que vai te mudar. Deus, ele muda, mas se você deixar de se mudar. Amém, irmãos? Ele muda se você deixar de se mudar. É eu que deixo ele me mudar. Se eu não quiser o Espírito Santo, eu falo, não quero o Espírito Santo. Ah, eu não quero que Deus faça nada por mim. É eu que decido. Se eu quero que o Espírito Santo desce, então eu tenho que me esvaziar, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer tudo o que é possível para me ser batizado com o Espírito Santo. Se eu quero mudar, se quero que Deus tire algumas coisas de dentro de mim, então eu tenho que deixar Ele fazer isso. Amém, irmão? É que nem médico. Chega uma hora da cirurgia para você. Foi marcada uma cirurgia para você. Você só vai passar por essa cirurgia se você deixar. É ou não é? Se você deixar. Porque se você não deixar, você não vai nem para a cirurgia. Aliás, você chega até a faltar. É assim. Satanás não. Satanás, negócio, ele já entra, já invade, ele não está nem aí. Ainda mais quando ele vê que tem muita porta aberta, aí ele vai entrando. Agora não. O Espírito Santo não. Ele fica ali. Ele quer. Ele quer. Por que Jesus lá no meio de tanta multidão, pegando nele ali, e não acontecia nada?
num mundo de multidão pegando nele, não acontecia nada. Aí uma mulher tocou nas vestes, saiu o poder. Uma mulher, no meio de uma multidão, saiu o poder. Agora por quê? Porque ela falou com a alma dela mesma. Ela falou consigo mesma. Quando você fala consigo mesmo, você fala com a tua própria alma. Porque ela fez. Ela falou com a alma dela mesma e disse: só eu tocar nas vestes, eu serei curado. Não precisava chamar, não precisava gritar, como o cego de Jericó gritou, não precisava alarmar, não precisava fazer nada. Ela só queria apenas tocar. Se ela tocasse e fosse curada, e Jesus não falasse nada, ela ia ficar no cantinho, ia ser curada e ir embora sem ninguém perceber. Mas foi revelado ali na hora, porque Jesus sentiu o poder sair. Então quer dizer, porque ela deixou isso acontecer. Amém, irmão? Quando você deixa acontecer, o Espírito Santo vem. Quando você deixa acontecer, Jesus vem. Amém, irmãos? Por isso que o crente carnal, ele não compreende essas coisas. Aí ele quer forçar uma barra. Ele quer forçar um espiritual. Ele quer forçar o lado espiritual que não existe. Ele quer forçar a barra. Ele não consegue enxergar as coisas espirituais. Por isso que muito para eles é loucura. Amém, irmão? Vamos lá comigo lá em 1 João. Vamos lá, 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Fala mais ou menos um pouco a respeito disso daí. 1 João capítulo 2, versículo 15. Olha como que é do crente carnal. Fala bem assim. Quem achou, diga graças a Deus. Ninguém achou ainda? 1 João, um pouquinho mais para frente, lá depois de Pedro. 1 João, capítulo 2, versículo 15. E o crente carnal, ele vive isso aqui. Mesmo dentro da igreja. Ele vive isso aqui. E não deveria. A verdade é essa, não deveria. Hoje em dia o evangelho está ficando tão diferente que a gente parece que evangeliza mais crente do que o ímpio, do que o incrédulo. Aí você sai evangelizar aí, de 10 pessoas que a gente evangeliza, 9 já estiveram dentro de uma igreja. Ainda fala isso, eu sou batizado. Mas peraí, mas como que é batizado e voltou para o mundo? Será que o batismo valeu? A princípio valeu, mas voltou para o mundo? É preciso se batizar novamente? Depende. Mas tem muitos que têm que voltar para o batismo. E esquecer e voltar para o batismo. Ser batizado de novo e recomeçar tudo de novo. Pelo menos não volta com manchas, não volta com cicatrizes, não volta com a sujeira do mundo. Aí tem que se renovar, se limpar. Aí ele vive isso aqui, olha só. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então tem muito crente carnal que ele quer ainda estar no mundo. Ele quer um mundo para ele. Ele ainda quer as coisas de Deus e ao mesmo tempo as coisas do mundo. E Deus está falando que o amor do Pai não está nele. Não está nas coisas deste mundo. Não está. O crente carnal, ele não muda, ele parece que ele quer mesmo as coisas de Deus, quer fazer as coisas de Deus, mas ele também quer o mundo ao mesmo tempo. Ele quer viver a sua vida dos dois lados. O mundo, em dia de semana, e no final de semana, domingão na igreja. É assim. Só que isso daí, quem faz isso daí é mais religioso. Os religiosos são assim. Os religiosos, eles são dessa forma. Eles vêm na igreja, aí depois eles mesmos falam para si próprio, para a própria alma. Pronto, já fiz a minha parte da igreja. Agora eu vou fazer o que bem entender na minha vida. Aí eu vou praticar minhas orgias, eu vou para as festas, eu vou beber, eu vou fumar, vou me drogar, vou me prostituir, vou fazer um monte de coisa, porque eu já fiz a minha parte no domingão. Ele acha que fazendo a parte dele no domingão, Deus vai abençoar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, só ele aprontando. Isso é religioso. Crente
mundano, crente carnal. Jovens, é que aqui tem quase nada de jovens, mas eu vejo jovens de algumas outras igrejas, jovens que eu mesmo conheço de outras igrejas até, que eu até conheço mesmo, eu mesmo vejo lá no Facebook. Às vezes eles estão lá no domingo, louvando, na igreja e tal, mas de repente você vai lá no estado, está fazendo biquinho, o TikTok, música de funk. É crente carnal. Faz biquinho, tirando foto, fazendo biquinho, mas diz que é jovem, é da igreja, faz parte de grupo jovem, mas espera aí, fazer parte de grupo jovem, tudo bem. Agora, dizer que é crente, que é espiritual, já não é. Faz parte de algum grupo, apenas. Mas a salvação está nisso. Por quê? Porque não mudou ainda. Não teve uma transformação, não cresceu espiritualmente. Aí prefere isso daí. E o jovem é assim. Tem jovem que é complicado para ele entender o que é o Evangelho. Amém? É pouquíssimo. No meio de 10, 15 jovens, se você encontrar 5 jovens fiel a Deus, aí você acha. Mas a maioria, ele ainda vive o seu lado carnal. E não é somente jovens. A gente vê pessoas adultos mesmo. Adultos. Tem que mudar, irmãos. Amém, irmãos? Quando a gente se converte a Jesus, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente muda de tudo. Muda até os músicos que você ouve começam a mudar. Não bate mais, não discine mais o teu espírito. Aqui eu vou te mostrar. Não discine mais, não bate mais. Se batesse, até hoje ficava escutando Raul Seixas, que é o que eu gostava, amava, mas eu vi que não batia mais. Não é porque eu virei crente, ou porque virei pastor, ou porque eu era obreiro, porque já não vou querer mais ouvir. Não, porque não batia mais comigo, não dava mais certo. Agora, quando eu vejo que está se encaixando algumas coisas no mundo, então alguma coisa tem que mudar dentro de mim, porque não bate mais, não dá certo. Não dá. Você não consegue ouvir mais. Você não consegue ouvir os seus flashbacks do passado. Você não consegue ouvir os seus rock and roll, os paneirões. Você não consegue mais. Porque o negócio muda. É algo dentro de você. É isso que acontece. Não é algo que você fala assim, não é eu que não quero, é eu que não quero. Não é você que fala, é eu que não quero. É o que está dentro de você que não deixa você fazer isso. E não é porque ele não deixa você fazer isso, porque parece que não bate mais com você. Porque quando isso acontece, você percebe que você nem é mais desse mundo. A gente se torna apenas um forasteiro desse mundo. Apenas um forasteiro. A gente só está aqui vivo porque Deus quer. Mas se Ele quiser nos recolher, que nos recolhe. Porque eu percebo que eu não sou mais deste lugar. Amém, irmão? Quando a gente cresce espiritualmente, começa a amadurecer, a gente pensa dessa forma. A gente fala, Senhor, parece que eu não sou mais daqui. Senhor, parece que eu não consigo mais viver aqui. Senhor, parece que eu não consigo mais crescer. Eu não consigo mais viver, na verdade, este mundo aqui. Parece que não é mais para mim este mundo. Eu não consigo viver mais este mundo. Então, quando você entrega a tua vida para Jesus, quando você se coloca na presença de Deus, tudo muda na tua vida. Amém, irmão? Tudo muda. A sua vida é outra. Você se transforma. Você não vive mais como um crente carnal. Aí diz assim ainda. Olha só, irmão, muito forte a mensagem. Diz assim no versículo 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então não é de Deus, é do mundo. E tem gente que acha que tudo é de Deus, irmão. Nem tudo é de Deus. Por isso que eu falei no domingo passado, que as pessoas falam, Deus fala comigo, Deus falou isso para lá, Deus falou comigo para cá. E a pergunta foi, que o Espírito Santo tocou, mandou falar. Como que Deus fala com você? Por aqui? Por aqui? Ou atrás? E aí?
Porque em toda a Bíblia, quando Deus aparece para falar com as pessoas aqui, ele falava atrás. Porque quem cochicha no teu ouvido é Satanás. Vem falar por trás. Ô, fulano. Se for ele também por trás, também a gente já dá um chute, é ou não é? Já dá um chutão. Mas não. Ele vem do ladinho. E aí vai semeando. Fala uma coisinha aqui para um, vai lá e fala uma coisa para o outro ali, vai lá e fala uma coisa para o outro lá. Quando menos perceber, ele colocou intriga no meio só porque ele foi do ladinho. Agora o de trás não. O de trás já fala: olha, não vá. Fique esperto, vigie. Não dê esse passo. Esse é o Espírito Santo, irmão. Amém? Esse é o Espírito Santo. Mas a pessoa que é carnal, que é crente carnal, ele prefere ouvir aqui do que ouvir o que vem de trás. Porque aqui é mais fácil de ouvir. E Satanás não é bobo, não. Ele sabe quem é carnal, ele sabe quem é natural e ele sabe também quem é espiritual. Eu sempre cito, lá está lá, o leão, o diabo, né, o vosso adversário, o diabo, ele anda ao nosso derredor como um leão querendo nos devorar. Amém, irmão? Fica ao nosso derredor. Mas quando ele fica ao nosso derredor, porque está falando porque eu sou espiritual, que eu estou vivendo uma vida com Deus. Então ele tem que ficar ao meu derredor. Não tem como ele me atacar, não tem como ele me devorar, não tem como ele me tocar. Não tem, porque eu sou espiritual, estou vivendo uma vida espiritual. Porque o leão, ele sente cheiro de carne, irmãos. O leão sente cheiro de carne. O negócio dele é devorar carne. Aí quando ele depara com um crente carnal, pronto, já é o quê? Devorado. Por que você acha que Daniel, quando jogava o Daniel na cova dos leões lá, por que você acha que os leões não devoraram ele? Me diga. Porque ele é um homem de Deus? Porque ele é um homem de oração? Sim, tudo isso fazia parte. Mas porque também ele era um homem espiritual. Quando ele foi jogado ali nas covas dos leões, um leão começou a passar, andando de lado, o outro já saiu dali rugindo, porque geralmente os leões já vai avançando. Sai um ali, sai outro leão ali, mas o leão não estava sentindo outro tipo de cheiro estranho ali dentro. Apesar que naquela cova, imagina, um fedor danado de morte, cheiro de carniça. Mas os leões estavam sentindo o quê? Um cheiro estranho. Peraí, esse cheiro aí é meio estranho. Chega o anjo, vai lá e tapa a boca dos leões. Devoraram. Mas quando tiraram Daniel e jogaram depois no lugar aqueles homens que aprontaram para Daniel, que eram homens carnais, a Bíblia fala que nem quando eles chegaram no fundo da cova, os leões atacaram, esmigalharam eles. Assim é o crente carnal, se ele não crescer espiritualmente. Amém, irmão? Tem que crescer. Aí no versículo 17, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diga graças a Deus, palmas para Jesus, irmãos. Isso. Agora vai na tua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 7. Segundo Coríntios, capítulo 7. Segundo Coríntios, capítulo 7. Versículo 1. Olha só. Ora, amados, pois que temos tais promessas,
Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém, irmãos? Aqui já está falando de crente maduro. Ou seja, há uma anotação aqui, ó. Quando alguém peca, peca no espírito, na alma e no corpo. Peca nos 3 lados. Só se aperfeiçoa se andar segundo o espírito. Então eu só sou aperfeiçoado se eu andar segundo o espírito, e não segundo o natural, como nós vemos no início, ou como um crente carnal. Eu tenho que me aperfeiçoar andando no espírito. Eu tenho que andar como Jesus andou. Eu tenho que fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Amém, irmãos? Isso é muito maravilhoso, irmãos. Que se a gente tem que andar, Jesus fala, né? Vinde após mim. Vinde. Ande comigo. Carrega a tua própria cruz e siga-me. Então, se eu sigo a Jesus, então é sinal que eu vou fazer as mesmas coisas que ele. A mesma coisa. Seguir a Jesus, irmão, é você fazer as mesmas coisas que ele. Se entrar gente cego aqui e o Espírito Santo te tomar, você é capaz até de fazer a mesma coisa que Jesus fez. O Espírito Santo passar lama nos olhos da pessoa e ainda mandar se lavar lá no banheiro que ele vai enxergar. E isso acontece. E pode acontecer uma vez. Porque tem gente que acontece uma vez, já vai para a igreja, já faz doutrina. Aí já está errado. Não é assim. Porque Jesus também só fez uma vez. Não ficou o tempo todo cuspindo no chão e passando nos olhos dos outros lá, não. Ficou. Algumas curas foi tudo também palavras lançadas. Seja curado, está perdoado. Levanta-te, anda. Levanta, toma tua cama e vá. Assim. Agora, se eu sigo os passos do Senhor Jesus, eu vou fazer a mesma coisa, irmãos. Amém? A mesma coisa. Mas para mim estar fazendo essa mesma coisa, eu tenho que deixar o Espírito trabalhar dentro de mim. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de mim. Eu tenho que estar sempre ouvindo o Espírito Santo. Vai para lá, vem para cá, fica aqui. Ó, fala com aquela pessoa lá. Eu mandei falar isso e isso. Eu quero que você vá lá e fala para essa pessoa tais coisas. Você vai lá e fala as tais coisas. Sem reeducar, sem fazer nada. Isso, você vai se aperfeiçoando no Espírito. Esse se torna um crente maduro, porque ele vai crescendo espiritualmente. Para você ser um crente maduro, é você mastigar a palavra de Deus. É você ler a Bíblia mesmo. É você ler a Bíblia. É você ouvir louvores. Louvores, irmão. Vai ouvir qualquer coisa. Amém, irmão? Não vai ouvir qualquer coisa. Porque tem alguns louvores aí, irmão. Eu vou te falar a real. Fala mais de si próprio do que agora de Deus. E ainda falam que é louvor. Ainda falam que é louvor. Não são louvores cristocêntricos. Fala mais do homem, mais das coisas terrenas do que a de Deus. Tem louvor aí que só fala em vingança. Eu vou matar, eu vou fazer vingança, em nome do Senhor. Não, com Deus não tem esse negócio não. Fala mais de amor, Espírito Santo, me enche, me transforma. Espírito Santo, sou pecador. Aquele louvor, vai, não peques mais. Pronto, vai. Você vai ouvir o louvor desse, é a mesma coisa dizendo para você, diretamente, vai e não peques mais. Isso vai me aperfeiçoando. Quer ver, irmão? Vai lá comigo agora em Romanos capítulo 8, vamos lá, quase já no finalzinho da mensagem a gente vai buscar o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 12, olha só. Romanos capítulo 8 do versículo 12. Romanos 8, versículo 12. Por isso que não podemos reivindicar as promessas maravilhosas e graciosas de Deus sem uma vida de separação e santidade. Porque tem muita gente assim, né? Quer reivindicar as promessas de Deus. Ah, o Senhor prometeu isso.
O Senhor prometeu de abrir a janela dos céus e derramaria as bênçãos sem medida sobre minha vida, Senhor. Está lá em Malaquias, capítulo 3, do versículo e tal, está assim, o Senhor falou. Mas aí a pessoa não tem uma vida de santidade, não está separada do pecado, está vivendo no mundo ainda. Senhor, o Senhor prometeu que ia fazer isso na minha vida, que o Senhor ia dar a chave da vitória, ia abrir isso para mim. Mas a pessoa não está separada, não vive uma vida de santidade. É que nem eu comentei domingo de novo. Nós temos que ser um imã para puxar a bênção e não maldição. Amém, irmãos? Está lá. Deuteronômio, eu falei isso domingo, está lá. Deus já deu os dois caminhos, o da maldição e o da bênção. O da maldição, vai lá o crente carnal, ele vai querer seguir o caminho da maldição, porque é facinho, tem mais facilidade. Agora o da bênção não, o da bênção é sacrifício, o da bênção é entrega. O da bênção é renúncia. O da bênção é porta estreita. Não tem como passar. Porta estreita, irmão, é um por um. Não vai passar tudo nós juntos, não. Se nós passar tudo nós agora com uma porta estreita, nós vamos fazer filinha, é um por um. É um por um. Não é todo mundo junto, não. E é bem estreita mesmo. Diz, vai passar aquela porta estreita, já se enrosca a blusa daqui e volta um pouquinho para lá, de repente vai o corpo, fica a cabeça, de repente vai a cabeça, fica o corpo. Essa é a porta estreita. Acaba se machucando, se arranhando, chega até a chorar. Essa é a porta estreita. Não é fácil. Agora eu consigo quando eu começo a amadurecer, quando eu começo a crescer. Amém, irmão? Aí eu começo. Aí a gente lê lá, versículo 12, quer ver? 8:12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém, irmão? Olha só, olha para o pastor. Como é que é? Vamos lá de novo. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Como que eu, sendo um carnal, vou dizer que eu sou filho de Deus? Como? O mundo fala lá fora, chega e diz: todos nós somos filhos de Deus. Mentira, porque a Bíblia fala diferente. A Bíblia fala que todos somos criaturas de Deus. Agora, filho é diferente. Filho é diferente. Eu vou te mostrar aqui, então. Ser filho de Deus é totalmente diferente. Isso, irmãos, tem que analisar a tua vida espiritual. Tem que ver como que está a tua vida espiritual. Como que está a tua alma. Como que está a tua salvação. Tem que analisar dentro de você. A gente tem, como diz lá nos Coríntios, nós temos que se examinar a si mesmo. Por isso que na Santa Ceia é assim, irmão. A gente sempre fala, examine-se a si mesmo. A gente sempre fala em toda a Santa Ceia. Se examine a si mesmo. Só que não é só no dia de Santa Ceia, não. É todo dia. Amém? Todo dia nós temos que se examinar. Aí diz mais assim, ainda mais para frente, versículo 15: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho. Olha só, já mudou. Pelo qual clama, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, olha só, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos,
para que também com ele sejamos glorificados. Olha, fala 3 tipos de espírito. O primeiro espírito, porque não recebeste o espírito da escravidão. Espírito, letra minúscula. Não recebeste o espírito da escravidão. Está falando que você não está recebendo o espírito de demônios para você viver na escravidão. Na escravidão do pecado, na escravidão dos vícios. Esse é o espírito que muitas vezes está aqui dentro de muita gente. É escravo do pecado, é escravo dos seus vícios. Esse aqui. Ele falou, você não recebeu isso daí. Mas recebeste o quê? Aí fala novamente, vamos lá de novo lá. Aí recebeste o espírito de escravidão, por outra vez estardes em temor. Aí depois quando você se converte, tem uma vida com Cristo, mas recebeste o espírito de adoção de filho. Segundo espírito, letra minúscula, não é Espírito Santo ainda não. Já fala do meu espírito. Aí eu fico lá dentro sabendo que eu tenho um pai. Amém? Eu tenho um pai. Aí sim. Aí fala mais para frente. Olha, eu amo a palavra de Deus. Mas recebeste o espírito da adoção de filho pelo qual clamava Pai. O mesmo espírito, letra maiúscula, que é o espírito de Deus, testifica com o nosso espírito, meu, letra minúscula, o seu espírito, que somos filhos de Deus. Amém, irmão? É assim. E quando você é testificado como filho de Deus, você não desagrada mais a Deus. Você tem temor para com Deus. Temor não é medo, é respeito. E por mais que o pecado bate a tua porta, você não abra. E você sabe que aonde você for, Deus está de olho. E o Espírito dele está junto com você. Onde você for. Quando eu sou testificado como filho de Deus, como um crente maduro, eu sou mesmo. Na igreja, em casa, no trabalho e aonde eu for, eu sou a mesma pessoa diante de Deus. Amém, irmão? Digam graças a Deus, palmas para Jesus. Se coloquem de pé, em nome do Senhor Jesus. Eu vou até ler aqui o Romanos, capítulo 6, do versículo 2, para você entender. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não pode mais te dominar. Não pode. Por isso que é importante da pessoa buscar o Espírito Santo e depois observar os frutos. E uma das coisas também do Espírito Santo é o domínio próprio. Se eu tenho vontade, eu domino aquilo ali. Eu não posso deixar me conduzir, não posso ser dominado por ele. Eu não posso ser dominado pelo pecado. Eu tenho que vencer tudo isso daí. As vontades vêm, irmão. Ou não vêm? Vem. Principalmente quem saiu de uma fase que já usou muita droga, que já bebeu demais. As vontades vêm. Mas se eu tenho o Espírito de Deus, eu consigo vencer. Aliás, chega uma hora que você não dá mais liga para essas coisas, não. Você passa assim, batido, você passa passar no meio de todo mundo usando. Nem liga com você. Nem mexe, nem toca em você. Amém, irmão? Nem toca. Porque daí eu tenho esse espírito diferente de dentro de mim. Esse é o espírito diferente de dentro de mim. Certa vez, umas pessoas chegaram e falaram assim, mostra na Bíblia que não pode beber, mostra na Bíblia que não pode fumar. Obviamente que eu não vou encontrar mesmo na Bíblia. Porque na época que escreveu a Bíblia não existia tabaco. Não existia cigarro.
nem maconha. Mas o Espírito Santo revela bem certinho. Tudo que você faz contra a tua saúde é pecado. É pecado. Por quê? Porque o teu corpo, ele é o templo de quem? Do Espírito Santo. Se eu pegar o meu corpo e começar a meter a faca que me cortar, eu já estou pecando contra Deus, porque eu estou destruindo o corpo do Espírito Santo. É a mesma coisa. Eu vou numa festa, aí os outros falam, ó, fique à vontade, come à vontade. Não é assim que a gente fazia? Nossa, eu vou comer até vomitar. Não é assim? Aí a pessoa vai lá e come. Sabe que vai fazer mal, mas vai comer. Sabe que vai fazer mal. Já está pecando. Porque está estragando com a tua saúde e com o teu corpo. Então qualquer coisa que destrói a tua saúde, que te traz problema, se torna pecado. Amém? Se torna pecado. Por isso que nós temos que viver espiritual e se tornar de vez um crente maduro. Porque o que mais tem aí nesse mundo é isso. Crente que não nasceu de novo. É até crente, faz parte de uma congregação, mas não adianta nada. Não adianta fazer parte de uma congregação, dizer glórias, aleluia. Pode até cantar louvores, ser bom de louvor, até bom para pregar, mas se não nasceu de novo, não poderá ver o reino de Deus. Compreende? Em nome do Senhor Jesus. Palmas para o Senhor Jesus. A gente vai orar, a gente vai falar com Deus e você vai falar com Ele. Amém, irmãos? E você vai falar com Ele. Então eu gostaria que todos fechassem os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Se você souber desse louvar, você louva. Se não, ore a Deus, converse com Ele. Nunca espera pelo pastor para ficar orando. Agora, neste momento, é você e Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Nós te adoramos. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar. Estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito. Alguém que te adore em espírito. Alguém que te adore em verdade. Alguém que te adore em verdade. Pai, como manchastes a Davi, vem e derrama sobre mim. Vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção. O óleo precioso da unção. E me faz segundo o teu coração. Segundo o teu coração. Fala para Ele, age em mim. Verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir a minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim o verdadeiro adorador. Ache em mim o verdadeiro adorador. Nós te adoramos. Ache em mim verdadeiro adorador. verdadeiro adorador. Com vestes de louvor. Vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto. Contemplar teu rosto. Venha ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração. Meu Deus, meu Pai. Ache em mim o verdadeiro. adorador. Eu te amo tanto, Senhor. É meu prazer te adorar, Senhor.
quero contemplar teu rosto, ó Pai. Me ungir, minha oferta de amor, oh, a ti, aleluia, são, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Faz de mim um verdadeiro adorador. O Espírito Santo. É isso que queremos, meu Pai. Ser realmente um verdadeiro adorador. Por isso, meu amigo, minha amiga, adore Ele aí no seu lugar. Fala com Deus aí no teu lugar. Este lugar agora pode se tornar esse quarto secreto, pode se tornar um monte agora, pode se tornar um santuário de Deus. Fala com Ele aí no seu lugar. Ô Espírito Santo, vem nos revestir da Tua presença. Vem nos encher, meu Pai, com o Teu Santo Espírito, porque queremos Te conhecer de fato e de verdade. Não queremos, meu Pai, não queremos ser pessoas natural. Não queremos, meu Pai, ficar no leitinho. Não, meu Deus, eu quero crescer, eu quero amadurecer. Eu quero aprender a seguir os Teus passos, Senhor Jesus. Fala com Ele, meu amigo, minha amiga. Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser até vir aqui na frente do altar, pode vir. Fique à vontade. A casa é de Deus. Aproveita essa oportunidade, porque nós não sabemos a nossa vida amanhã. Mas uma coisa é certa, seja o que for, eu quero estar salvo, eu quero estar no reino de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor, nós te adoramos. Aleluia. Oh, Shabararai, Shabarasi, canterei, Shabarahaya. Isso, aleluia, aleluia, aleluia. Vem agora, Senhor Deus, inundar o nosso coração com a Tua presença, Senhor Jesus. Que a Tua presença seja notória nesse lugar, Senhor Deus. Se sinta à vontade, meu Pai. Passei em cada vida, Senhor Jesus. Passei em cada coração. Ah, Senhor Deus, essa pessoa hoje, meu Pai, teve um dia difícil, meu Pai. Um dia cheio de preocupação.
quebrado, você está todo rachado, mas pede para Ele mudar você. Pede para Ele mudar tudo que tem que ser mudado. Se desmanche na presença de Deus. Tire tudo aquilo que não vem do Senhor. Fala para Ele, Ele está te escutando. Fale com as palavras mais simples, porque Deus, Ele é o Deus dos simples. Fale com as palavras mais simples do teu coração. Fala: Pai, eu nem sei orar, mas eu estou aqui porque eu quero sentir a tua presença. Eu estou aqui porque hoje a tristeza bateu no meu coração. Eu estou aqui porque eu não vejo mais saída. Fale para Ele. Peça para Ele, Ele vai te encher da tua presença. Pai, encha cada um. Derrama, Senhor Jesus, da tua unção, meu Pai. Que seja como um rio que transborda, meu Pai. Que seja como um rio. Ah, Senhor Deus, vem agora, Senhor Jesus. Vem agora, Paizinho querido. Faz notória a tua presença nesse lugar. Se sinta vontade, Senhor Jesus, para trabalhar em cada vida, meu Deus, por aqui. Aqui o coração de cada um é o teu altar, meu Pai. O coração de cada um, meu Pai, é o teu altar. Em nome do Senhor Jesus. Passeia, Senhor. Passeia em nossas vidas, Senhor. Aleluias. Aleluias. Passeia, Espírito Santo. Aleluias. Passeia, Espírito Santo, meu Deus, no meio do teu povo aqui. no meio do teu povo aqui. Liberta os cativos. Liberta os cativos que estão a sofrer. Dai-lhes o renovo. E dá-lhes o renovo Em todo viver. Encha minha alma. Encha minha alma de santo prazer. Vem, toca em minha vida. Toque minha vida Com grande poder. com grande poder. Chame por Ele. Vem, meu Senhor. Senhor, Não demore a chegar. olha, chega. Eu quero estar junto Quero estar junto para te adorar. de ti a louvar. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Senhor. Te amo, Jesus. Me leva pra longe daqui. Aleluia, aleluia. Senhor, eu quero ir para a glória cantar. Senhor, me leva para longe daqui. Senhor, eu quero ir pra glória cantar. Quero estar junto a ti. Fala para Ele, encha minha alma, Encha minha com santo prazer. de santo prazer. Vem, toca em minha vida, Toque minha vida com grande poder. grande poder. Fala para Ele, vem, meu Senhor. Meu Senhor, Não demore a chegar. demora a chegar. Eu quero estar junto Eu quero estar junto para te adorar. de ti a louvar. Fala na língua, fala na língua estranhas agora.
Ele está junto a ti. Oh, aleluias! Nós te adoramos, meu Pai. Nós adoramos a Ti, Senhor. Porque Tu és o grandioso, o poderoso de Israel. Aleluia, aleluias, meu Pai. Como é maravilhoso estar na Tua casa. Como é maravilhoso estar aqui na Tua presença, meu Deus. Mesmo sabendo que eu não sou digno de nada, eu Te amo tanto, Senhor. Eu amo tanto a Ti, meu Pai. O Senhor me ensinasse tantas coisas. Por isso, meu Pai, que eu me comprometi de realmente pregar o verdadeiro Evangelho. Senhor Jesus, cuide das Tuas ovelhinhas. Cuida de cada uma dessas pessoas, meu Pai. Coloca a mão no local da sua enfermidade, se você está com uma enfermidade. Seja curado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora dá a mão à pessoa que está do seu lado. De preferência, fecha até o corredor. Dê as mãos, isso. Dê as mãos às pessoas que está do seu lado. Ore pela pessoa. Ore pela pessoa que está do seu lado agora. Ore por ela. Cada um de vocês precisa da oração um do outro. Oh, meu Deus! Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó soberano de Israel, ó Deus Todo-Poderoso, manifesta do teu poder na vida de cada uma dessas pessoas, meu Pai. Se tiver gente doente aqui agora, seja curado. Se tiver gente com problema na família e no problema com as drogas, com o vício, em nome do Senhor Jesus, seja liberto agora. Se o problema é espiritual, já está resolvido, porque o poder de Deus é muito mais forte do que qualquer força satânica. Por isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a cada uma dessas pessoas. É que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Agora diga assim comigo: Senhor Jesus. Isso, fala para Ele: Senhor Jesus, eis-me aqui diante do Senhor, na casa do Senhor. Senhor Jesus, a minha alma te pertence, a minha alma é do Senhor. O Senhor é o meu Pai, por isso que eu vou honrar o Senhor como um filho que honra o Pai. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Isso. Bem forte para Ele. Isso. Isso. Aleluias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quem está feliz aí?